Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que me dá para conversar com os formandos sobre a carta de Tito. Que o Senhor dê sabedoria durante a conversa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Tito fala de ordem na igreja e esta é a última carta das cartas pastorais. Neste caso, escrito por Paulo. Tito, à semelhança de Timóteo, era um jovem pastor. Perdão, e este jovem pastor enfrenta a difícil missão de pôr em ordem a igreja em Creta. Já tínhamos falado numa das cartas que a igreja em Creta tinha tido como seu pastor. E Paulo escreve aconselhando-o a nomear presbíteros, homens de caráter espiritual aprovado em sua vida doméstica e nos negócios, com vista a supervisionar a obra da igreja. A semelhança de Timóteo, que foi orientado a traçar os requisitos para o ministério pastoral ou para o episcopado. Aqui também Timóteo, ou seja, Tito é desafiado por apóstolo Paulo, orientado pelo Paulo, mentoreado por Paulo, a, a traçar o perfil de um ministro de Deus, neste caso, um pastor, um presbítero, um episcopos. E ele diz que tem que ter caráter espiritual aprovado, neste caso, boa reputação, tem que ter uma vida irrepreensível, tem que ser alguém que é exemplo no lar, não tem como cuidar da igreja se não é exemplo no lar. O lar, a igreja é um conjunto de famílias, então se ele não consegue cuidar da sua pequena família, não vai conseguir cuidar ou pastorear um conjunto de famílias. Primeiro tem que pastorear a sua pequena família, a sua pequena igreja, que é a família. E nos negócios, os presbíteros, porém, não são os únicos indivíduos na igreja de quem se requer excelência espiritual. Essa excelência espiritual se estende a outros crentes, a outras pessoas da igreja. Paulo dá várias instruções a Tito sobre o procedimento da igreja para ajudá-lo na grande responsabilidade de estabelecer ordem na igreja e constituir líderes. Esta carta focaliza o papel e a responsabilidade de Tito na organização e supervisão das igrejas em Creta, o que pressupõe que em Creta haviam várias igrejas e Tito precisava organizá-las e supervisioná-las. Foi escrita a carta para fortalecer e exortar Tito a exercer firmemente sua autoridade como representante apostólico numa situação em que as igrejas necessitavam ser postas em ordem. Como já falamos em Timóteo, os falsos mestres e dissidentes necessitavam ser refutados e a conduta imoral necessitava também de ser substituída por conduta moral ou por bons atos. Este é o desafio que também Timóteo teve. E é interessante que ambos eram jovens e precisavam ah, firmar a sua autoridade, ou seja, mostrar a sua autoridade de forma firme e ousada. E isso tinha que começar da vida deles, não apenas do discurso. Paulo inclui três seções doutrinais nesta carta para destacar que a convicção correta, ortodoxia correta, ou seja, a ortodoxia, a doxa, a convicção correta, fornece a base para a conduta correta, a ortopraxia. Em virtude da oposição que Tito enfrentaria, esta carta foi escrita igualmente para prover, não é, para Tito ou para servir de respaldo apostólico à autoridade de Tito. Neste caso, Paulo queria prover uma autoridade a Tito, um respaldo apostólico no sentido de que Tito ele tinha autorização do apóstolo Paulo, quando ele era jovem, ele tinha o respaldo apostólico para ele poder exercer a autoridade, uma espécie de um delegado, um representante de Paulo diante das igrejas de Creta. Paulo também usou esta carta para ministrar a Tito instruções pessoais definidas, não é?
E Paulo geralmente faz isso também para Timóteo. Tendo saído de Éfeso, Paulo foi para Macedônia e talvez navegasse para Creta, que visitara na sua viagem para Roma. Nessa ocasião, passou algum tempo ali, mas deixou Tito atrás para completar o estabelecimento da igreja e retificar os seus erros. Neste caso, os erros da igreja. Paulo escreveu para Tito, que estava pastoreando a igreja em Creta. A situação em Creta estava desanimadora, a igreja estava desorganizada e os seus membros tinham um comportamento completamente descuidado. As perturbações em Creta tinham sido causadas pelo relaxamento moral dos cretenses, acentuando-se por disputas acerca de fábulas e mandamentos judaicos, encorajados por um grupo de judaizantes. Estão a ver que os judaizantes estão a acompanhar quase todas as cartas, a maior parte das cartas de Paulo. Ímpios, rebeldes, provocadores de divisões e mercenários. E a palavra-chave é que é manual de conduta. E o que Tito nos diz aqui no capítulo, versículo 5, Tito ele diz, por esta causa, ou seja, Paulo diz, por esta causa deixei em Creta para que pusesses em boa ordem o que ainda resta e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Há uma ideia de que eram igrejas que estavam na região de Creta. E ele tinha que continuar o trabalho que Paulo colocou, mas tinha começado a estabelecer ordem nas igrejas. Versículo 8, capítulo 3, o texto diz: Fiel é a palavra. Eu quero que proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e provetosas aos homens. São essas instruções que são semelhantes também às instruções de Timóteo. Pregue a palavra dentro e fora do tempo. Que proclame, não é? Com firmeza os que creem em Deus, que procurem aplicar-se às boas obras. Capítulo 2 é o capítulo-chave. Este livro, não, esta carta, divide-se em dois blocos: designação de presbíteros e colocação das coisas em ordem. Então, aqui, que Tito tinha, Paulo ordena Tito a ordenar presbíteros qualificados. Não é por dinheiro, não é porque tem coisas importantes que interessam o pastor, mas tem que ter qualificação, tem que ter perfil para ser bispo. E, ao mesmo tempo, Tito tem que censurar os falsos mestres. Ora, a ordenação de bispos qualificados, presbíteros qualificados e a censura dos falsos mestres permite a proteção da doutrina no seio da igreja. Se é um bispo não qualificado, um presbítero não qualificado, vai abrir espaço para a entrada de falsas doutrinas, porque não tem qualificações e nem sabe de onde começar. E mesmo que faça, vai fazer de qualquer maneira. E, e o sincretismo religioso e as heresias podem tomar o espaço. Censurar os falsos mestres é interessante, porque isso é uma forma de preservar, de proteger a sã doutrina. E uma forma de permitir que a doutrina seja escamoteada é não fazer nada diante dos falsos mestres ou diante dos falsos ensinos. Então, na colocação dos bispos ou presbíteros, da ordenação dos presbíteros qualificados, Tito estava a organizar a igreja, devia organizar a igreja. E na censura dos falsos mestres, o Tito tinha que proteger a sã doutrina diante dos ofensores da sã doutrina. E também a colocação das coisas em ordem, colocar as coisas em ordem, significa que Tito tinha que proclamar a sã doutrina, não é? Baseado na palavra, e isso significaria a operação de Tito, proclamar a sã doutrina. Manter as boas obras significa também obediência. Então, a prática da sã doutrina era o que Paulo encorajava a Tito. Que proclame sim, mas não pode só ficar no debate intelectual ou simplesmente na oralidade. É preciso que a doutrina desça da mente para o coração e do coração para as mãos, para as ações. Manter as boas obras, e a questão de obediência. Esta carta provavelmente foi escrita em Corinto, cerca de 103 depois de Cristo, eu acho que já tínhamos falado isso.
nisso quando falamos da transição de Evangelho para as epístolas. Contribuição para a Bíblia. Tito e 1 Timóteo são semelhantes em data, circunstâncias e propósitos. 1 Timóteo está a organizar a igreja, procedimentos na casa do Senhor, na igreja, e Tito também está a organizar a igreja. A questão de perfil dos episcopos, em 1 Timóteo, aqui temos perfil dos presbíteros. Ambas epístolas ministram instruções sobre qualificações para a liderança, o que eu estava a dizer, como lidar com o falso ensino e a necessidade da sã doutrina e conduta. 1 Timóteo também combate os falsos mestres, ele também é orientado a combater tipo os falsos mestres. A questão da sã doutrina é veiculada e também aqui é veiculada a questão da sã doutrina. Ambas contêm estímulo e exortações aos representantes de Paulo. Porém, Tito é mais breve, mais oficial e menos pessoal do que 1 Timóteo. A situação em Éfeso requeria uma ênfase mais forte sobre a sã doutrina, enquanto em Creta requeria mais concentração na conduta. E como é Tito, ou seja, Cristo é visto em Tito, a obra divina e redentora de Cristo é lindamente expressa, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. É desta forma como Cristo é representado ou é visto em Tito. Vamos ver. Senhor, muito obrigado, porque nós somos desafiados pela sua palavra, pelo livro de Tito, já a sermos obreiros qualificados, ou líderes qualificados, a termos perfil de acordo com a sua palavra e a lutarmos contra os falsos mestres como forma de preservar a doutrina. Também somos desafiados a proclamar essa doutrina e a manter as boas obras. Ajude-nos, Senhor, nisso, porque temos falhado tanto na ordenação dos presbíteros ou líderes. Às vezes é uma liderança que é feita segundo os nossos interesses, segundo as nossas ânsias, nossos desejos pessoais e não necessariamente bíblicos. Pedimos que nos perdoe por isso e nos ajude a colocar liderança de acordo com o que o Senhor nos apresenta. E nos ajude, Senhor, a nos apresentar como apologetas que vão preservar a sã doutrina, combatendo o falso ensino. Nos ajude também, Senhor, a aplicarmos as boas obras e que temos enfrentado desafios em qualquer canto que nos encontramos à prática de boas obras. Por isso que o Senhor nos ajude a estarmos firmes na prática das boas obras. Oramos, Deus, em nome do seu Filho amado. Amém.